Shalom, shalom, queridos. Bom dia, bom domingo. Hoje, 27º dia da contagem do Homer. E eu quero continuar a palavra de ontem, trazendo como consertar essas questões das maldições, né? Como identificar. E, queridos, eu estou batendo muito nas mesmas teclas, né? Na verdade, eu estou encucando, tentando no Senhor, na força do Senhor, gerar um novo entendimento para que você que está acompanhando possa avançar, né? O entendimento com sabedoria, porque nós estamos nesses dias falando do mundo espiritual, falando da face de Deus, né? E uma das faces do Senhor, dos atributos do ser de Deus é um Deus de justiça, né? E ele não vai quebrar esses princípios, ele não vai quebrar a essência dele, porque a gente é filho, né? Muito pelo contrário, porque a gente é filho, então a gente é tratado com mais firmeza da parte do Senhor. Se a gente olhar a Bíblia, a gente vai ver que todo juízo, todo julgamento começa pela casa de Deus. Porque Deus não tem como limpar a casa do vizinho sem limpar as casas dele antes, né? Então, ele começa por nós, nos limpando, nos alinhando, quebrando aquilo que tem que ser quebrado, consertando aquilo que tem que ser consertado, jogando fora aquilo que tem que ser jogado, construindo aquilo que tem que ser construído, para depois, através de nós, ele atuar na expansão do reino, no conserto de outras coisas. Então, ontem a gente falou um pouquinho, né, sobre como que Daniel orou e o resultado que isso trouxe, né? Mas eu sei que ainda fica, às vezes, dúvida. Tá, Daniel orou assim, Neemias orou assim, mas a Bíblia não diz que eu tenho que orar dessa forma. E eu já escutei isso, queridos. Então, por causa disso, eu quero ler um texto com vocês aqui. Estou pensando ainda, enquanto eu estou ministrando aqui, eu estou pensando se eu vou ler esse capítulo todo ou não, porque ele é bem doído. Mas eu quero ler o final dele. Primeiro, Levítico 26, versículo 40, diz assim: Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais. Então, querido, se você precisava de um fundamento bíblico para confessar os pecados dos antepassados, eu estou te dando um agora. Então confessarão a iniquidade e a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. E eu também andei para com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade. Versículo 42. Também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão. Me lembrarei, e da terra me lembrarei. Ontem a gente falou que acerca do pecado geracional, pecado pessoal se transforma em pecado de uma cidade. E aqui nesse texto o Senhor está dizendo, olha, se vocês se humilharem, né, se vocês confessarem os pecados de vocês, os pecados dos seus antepassados, e diz mais, queridos, aqui tem uma outra liberação que não tem na oração de Daniel, que cadê? Deixa eu achar aqui. E então tomarem, no versículo 41, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade. É o reconhecer. Ontem a gente falou, né, sobre o se humilhar. Dentro desse se humilhar é o reconhecer que aquilo que Deus faz é bom. Queridos, e às vezes é muito difícil para nós reconhecermos quando a gente está no meio de uma confusão, no meio de uma problemática. Sabe, aquelas situações que tudo que faz dá errado, tudo que começa a construir é destruído, todos os projetos são abortados. Situações que são muito mais comuns do que o que a gente pensa. Quando a gente se depara com essas situações, é muito difícil reconhecer a bondade de Deus no meio disso, porque parece que Deus está sendo mal. E nós precisamos ter um entendimento. Conhecereis a verdade vos libertará. A nossa mente precisa conhecer a verdade. E essa verdade não é somente eu sou salvo, não é somente isso. Eu preciso saber identificar
que o Senhor é bom, o Senhor é justo. E por ele ser justo, ele vai aplicar a correção em mim. E as maldições, queridos, geracionais, o legado geracional, ele não está vinculado à maldade do Senhor, ele está ligado à correção do Senhor, ao Senhor trazendo o conserto. Porque o propósito de Deus, queridos, não é que a gente seja como Daniel. O que é Daniel? Eu estou bem, eu estou crescendo, eu estou prosperando, mas eu estou dentro de um cativeiro. Eu estou bem, está tudo certo, mas eu estou numa terra que não é a terra do Senhor. Eu estou debaixo de um senhorio, de um governo que não é o senhorio do Senhor. Eu estou na terra da Babilônia, mas está tudo bem. O Senhor não quer somente nos livrar. O Senhor não quer somente nos limpar. O Senhor não quer somente nos fazer prosperar. O Senhor quer nos inserir no reino dele. Porque é uma aliança completa, é a plenitude da aliança do Senhor. Então, se o Senhor deixasse tudo bem, somente tudo bem, eu ia ficar nesses ambientes, eu ia ficar nesse lugar. Por quê? Porque tá tudo bem. Então, a maldição, esse legado geracional, e a gente está falando agora de um legado mal, né? Geracional, ele vem como um apontamento de que tem algo errado. Então, vamos lá. Pensa numa situação sua aí que se repete constantemente, uma situação ruim. Repete constantemente e não flui, não dá certo. Você tem que olhar quem abriu essa porta. Porque, queridos, vamos lá. Todas as portas espirituais, a gente já falou sobre portas, mas eu quero frisar aqui de novo. A porta espiritual, ela tem uma maçaneta. E essa maçaneta está pro lado de dentro. E sou eu que abro. Como que eu abro essa porta espiritual para as trevas, para a maldição? Com o pecado. Então, vamos lá. Existe uma obra de destruição. Esses tempos, tem uns 2 anos, eu atendi uma irmã, queridos, não sei nem se ela está assistindo os vídeos aí, mas eu não vou citar quem que é. Eu atendi uma irmã e ela mora num lugar, e esse lugar estava sendo muito atacado pelas trevas. Mas assim, algo muito visível, sabe? Dos demônios tocarem nas coisas, mexer nas coisas. E daí ela me procurou pedindo ajuda. Eu falei para ela, falei assim, tem derramamento de sangue aí. Nessa terra tem derramamento de sangue. Nesse lugar, né, que você tá habitando, tem derramamento de sangue. Ela falou assim, não tem não. Essa terra é um sítio que eles moram. Não sei se moram ainda. Faz um tempo já que eu não converso com ela. Não, esse lugar aqui é da família, acho que da família do meu marido. Não lembro se é da família dela ou do marido. E a gente conhece, não tem derramamento de sangue. Eu falei, pode olhar, tem derramamento de sangue. Vai averiguar a situação aí. Queridos, com pouco tempo, poucos dias, ela me mandou mensagem, ela já tinha descoberto 3 assassinatos na Terra. Então, era uma maldição. No caso, uma maldição da Terra. Ela havia pecado? Não. Ela havia aberto essa porta? Não. O marido dela havia aberto essa porta? Não. Mas alguém havia. E isso estava reverberando no mundo espiritual. Então, o propósito de Deus é nos arrancar desses lugares. É quebrar as alianças. Sabe, queridos? Vamos lá. Sou casado, né? Você é casado. Daí separa. Separa de casa. Separou de casa. Não é mais meu marido, não é mais minha esposa. A gente não mora mais junto, tem 55 mil anos que a gente separou. Vou casar de novo. Se você não divorciou, você pode casar de novo? Vai resolver você chegar para o juiz e falar assim, não, agora esse fulano aqui, ou essa fulana aqui é o meu novo cônjuge. Com esse aqui eu já estou separado tem 50 anos. Vai adiantar? Ou você vai ter que entrar no processo judicial de fazer o divórcio. Tem que fazer o divórcio. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso? Porque a gente acha que o mundo espiritual é automático. Eu era das trevas, agora eu sou de Deus. E automaticamente eu me separei dos outros deuses. Isso é um engano. Porque um fruto desses outros deuses
desses outros casamentos, dessas outras alianças estão aparecendo. E daí, isso que nós precisamos entender. Tá, ok, eu estou debaixo de um decreto de maldição. Primeiro, não foi o diabo que fez isso. Porque a porta é aberta pelo pecado. Então, eu abri a porta. E a porta é fechada, aqui nesse texto que a gente leu, fala pelo arrependimento e pela confissão. Então, eu me arrependo e confesso, eu fecho a porta para as trevas e automaticamente daí eu estou abrindo para o Senhor. Por que eu estou dizendo automaticamente eu estou abrindo? Porque eu posso fechar as trevas para a porta para as trevas e não convidar o Senhor para entrar. Daí é o que a Bíblia diz lá no Novo Testamento da casa vazia. Então precisa haver a lei da substituição. Dessa nova aliança. Senhor, agora entra, limpa isso aqui. Os antigos moradores desse território de maldição foram expulsos, foram denunciados, foram expulsos. Mas agora isso aqui precisa ser limpo. O Senhor precisa reinar e governar aqui. Eu estou te convidando para este lugar. Eu não estou somente abrindo, fechando a porta para as trevas, mas eu estou abrindo a porta para o Senhor. Então tá, o negócio tá dando ruim aí. Lembra que eu falei? Pensa em algo que não tá fluindo, que não vai. Então você tem que olhar, a gente falou sobre a responsabilidade pessoal e a responsabilidade geracional. Você tem que olhar, você cometeu pecado para essa situação? Não, não cometi. Eu tô sendo atacada, eu nunca fiz aborto, eu nunca matei, eu nunca. Então, se você não cometeu, alguém dos seus antepassados cometeram. Queridos, na minha família, família minha mesmo, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Meu pai e minha mãe casaram e meu pai morreu tem 4, 5 anos e viveram a vida toda casados. Com problemas, com dificuldades, né? Mas ficaram casados a vida inteira. E já na minha geração, eu e meus irmãos, só meu irmão mais velho que nunca separou. E isso era uma incógnita no meu coração. Só que eu não conheço muito a história dos meus familiares, sabe? A gente veio para Rondônia, eu tinha 9 anos, então eu não tive relacionamento, não tive contato. Mas eu falava, Deus, tem alguma coisa errada. Não tem sentido isso aqui. Não tem sentido. Porque toda árvore dá fruto. E como que uma árvore de um casamento sólido, de não sei quantos anos, quase 60 anos de casados, não, mais de 60 anos de casado, dá fruto de divórcio? Não tem como. Tá errado. E o tempo inteiro, Senhor, daí orando, quebrando a maldição, porque eu não preciso saber para quebrar a maldição, mas é legal a gente ter clareza. Há uns 2 meses, 3 meses atrás, eu conversando com a minha mãe veio me contar umas histórias dela e tal. E a mãe falou assim, que eu tenho uma tia, que é a irmã dela, que era prostituta. Eu falei, endemoniada. Daí você fala assim, não, mas a nossa árvore não é na lateral, né? É na vertical, não é horizontal. Então, tio não influencia. Ok, queridos, tio não influencia. Mas para essa minha tia ser, ela tá ligada ao mesmo tronco que eu, ok? Eu, minha mãe, meus avós, meus bisavós. Então, eu tô aqui, minha mãe e minha tia estão aqui. Mas as duas estão ligadas no mesmo tronco, que são dos meus avós. Então eu não preciso saber que os meus avós fizeram. Alguém fez. Alguém abriu essa porta. Que daí, minha mãe não foi prostituta, mas está na linhagem. Ninguém fechou a porta, queridos. Tá na iniquidade geracional. Ninguém fechou a porta. Minha mãe e meu pai não fecharam essa porta. Então, ainda que eles não praticaram, minha mãe, né, no caso, não praticou isso, mas está ligado. Veio sobre nós. Você consegue entender? Então, nós temos que olhar para isso e falar assim, tá, eu não abri essa porta, mas alguém abriu. E daí, eu não posso ficar assim, né, eu já falei isso, mas eu volto a dizer, eu estou inculcando em vocês algumas coisas. Por quê, queridos? Porque eu já passei por esse caminho. Eu já passei por esse caminho de, não tem sentido. Eu já passei por esse caminho de achar que isso não tem tanto peso.
Eu já passei por esse caminho. Então, eu sei o resultado do pensamento de que não tem tanta coisa e calma lá, eu tenho que assumir a responsabilidade aqui. E eu sei o resultado dos dois sentimentos, dos dois comportamentos. Então, eu tenho que olhar para isso e confessar esses pecados, falar, Senhor, olha, os meus pais fizeram, eu não fiz. No meu caso, eu acabei fazendo, né? Nessa questão da sexualidade. Mas eu estou dizendo uma questão legal, eu não fiz, mas alguém fez, Senhor, eu não sei quem fez. E, Senhor, se eu estou passando por isso aqui, não é porque o Senhor é mau. O Senhor está me corrigindo. O Senhor está apontando que existe um problema geracional. E o Senhor está arrancando a mim e a minha geração desse problema. Queridos, eu quero que vocês... Eu não vou ler, porque o texto é bem grande, né? São 46 versículos. Mas eu gostaria muito que vocês lessem Levítico 26. Eu li agora de manhã e eu confesso que, apesar de já conhecer esse texto, mas hoje esse texto mexeu muito comigo. E eu acredito que diante do quadro nacional vai mexer bastante com você também. Vai te trazer bastante entendimento. Então leia, porque nós precisamos começar a nos mover e fazer algo, amém? Mas daí não é só isso. Porque a gente está falando, a porta foi aberta, a porta foi fechada, houve a maldição. Então tá, eu tenho que me humilhar, eu tenho que confessar. Aqui está deixando muito claro, confessa, vamos ler de novo? Então confessarão a sua iniquidade, o seu pecado, a sua transgressão e a iniquidade dos seus pais, com suas transgressões, com que transgrediram contra mim. O Senhor dizendo, queridos. Como também eles andaram contrariamente comigo. Eles andaram contrário àquilo que eu estava ensinando. Aquilo que eu estava chamando. Ontem a gente falou sobre isso. Sobre o Senhor estar chamando, estar falando. E as pessoas não se posicionarem. Versículo 41. Eu também andei para com eles contrariamente. Queridos, isso aqui eu não sei você. Mas a mim me faz estremecer. Sabe? Me faz ter vontade de olhar e falar, Deus, o que eu ainda não consertei? Queridos, você imagina o que é o Senhor andar contrário a mim e a você? Querido, isso é terrível. Eu não consigo nem imaginar um negócio desse. É você ter o próprio Deus, o absoluto, o soberano, o onisciente, o onipotente, o onipresente, o criador do universo, lutando contra você, queridos. Um dia eu falei e não me interpretaram bem. Eu ainda acho melhor estar na mão do diabo do que na mão de Deus. Aí você vai falar assim, mas Deus, ele nos trata com misericórdia. Verdade. Verdade, você está cheio de razão. Deus nos trata com misericórdia. Mas quando o Senhor está contrário a nós, queridos, o diabo foi vencido na cruz. Quem pode vencer a Deus? Se o Senhor, ai daquele que cai nas mãos do Deus vivo. Queridos, eu prefiro caminhar nesse caminho de santificação, de renúncia, de abrir mão, sabe, de me deleitar, de me entregar, de me sujeitar, de obedecer, do que chegar a um ponto onde o Senhor é contrário a mim. Ah, mas o que eu cometi não é tão sério assim. Então, ok. Mas a sua vida pode ser resultado de coisas muito sérias lá atrás. E a taça derramar justamente sobre você e sobre mim. Ou derramar sobre os nossos filhos. Ou derramar sobre os nossos netos. Não vou colocar gerações muito longe, não, queridos. Eu vou colocar essas gerações que a gente conhece. Eu tenho 3 filhas, eu tenho neto. E eu fico imaginando, como mãe, se o Senhor for contrário e se levantar contra as minhas filhas ou contra a minha neta. Então, eu faço o que tem que ser feito. E daí, queridos, a gente vê isso aqui, né? O Senhor falando, confesse, tenha por bom aquilo que eu estou fazendo. Porque não adianta, queridos, eu confessar, não adianta eu pedir perdão se o meu coração for amargurado contra o Senhor.
Se eu fazer métodos e rituais, mas o meu coração ser entristecido com o Senhor, se no meu coração eu olhar e falar, Senhor, não é justo, eu não merecia, o Senhor é mau, eu vou fazer isso aqui, mas o meu coração diz, eu não mereço, o Senhor é injusto. Então eu preciso, a minha mentalidade, o meu coração precisa entender que o Senhor é bom e nele não há variação, não há sombra de injustiça e nele não há oscilação de pensamento e de sentimento. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que eu preciso dele. Eu dependo dele. E ele é bom porque ele abre janelas de oportunidade para consertar aquilo que alguém fez contra as suas verdades. Ele abre portas de oportunidade e, queridos, é um privilégio. Preste atenção, queridos. Preste atenção no que eu vou falar. Não se sinta com peso. Fizeram e agora eu tenho que resolver. Queridos, é um privilégio. O Senhor tem encontrado você e a mim. É um privilégio o Senhor estar durante anos tentando santificar a nossa família e não ter encontrado ninguém e ter encontrado você e a mim. É uma honra servir ao Senhor. É uma honra consertar aquilo que foi estragado. É uma honra levantar altares ao Senhor. É uma honra. Não é um peso. Não é um fardo. Porque no meio disso tudo, queridos, o Senhor não nos deixa só. Ele vai estar conosco, nos direcionando, nos orientando, nos ajudando, revelando aquilo que nós não sabemos, nos dando força. Quando a gente estiver abatido, é Ele que vai estar conosco, nos levantando. Sabe, o Senhor é o bom pastor que nos conduz. E tudo isso aqui, queridos, que está acontecendo nesses dias é o Senhor nos conduzindo. É o Senhor nos arrancando da sequidão, da miséria, da escassez. É o Senhor nos arrancando de altares errados e nos conduzindo a pastos verdejantes. Isso é uma honra. Sabe? Tem um louvor que é da Visão Celular, do apóstolo Gilmar Brito, que diz assim: quem sou eu para que te lembres de mim? Para que me ouças quando clamar? Quem sou eu? O Senhor conta no bom sentido, tá? Não fica pensando que a gente é os caras, não, porque a gente não é. Mas o Senhor está com expectativa acerca da minha vida e da sua vida, para que essa geração seja limpa. E daí, queridos, tem algo bem, bem top. Eu quero que você vá comigo lá para Deuteronômio. Quando a gente vai para Deuteronômio, a gente vê em Deuteronômio 27, o Senhor trazendo correção. E daí eu te aconselho, queridos, lê essas coisas. Faça orações baseadas nesses textos. Olha, Senhor, vamos pegar aqui, ó. Maldito aquele que remove os limites do seu próximo, e todo o povo dirá amém. O Senhor liberando a lei, né? Olha, Senhor, se alguém dos meus antepassados, né, agiu dessa forma, removeu o limite, roubou terra, usufruiu daquilo que não era dele. Senhor, eu quero me arrepender. Olhe isso aqui e ore. Pega esses textos, tem muito texto aqui no Pentateuco que fala sobre isso, e ore. Comece a orar, Senhor, me revela. Me revela para que, se realmente alguém fez isso, haja um arrependimento verdadeiro. E daí a gente vai vendo, né? 27, o Senhor falando sobre a lei. 28, o Senhor vai falar sobre as bênçãos, né? Que vai acompanhar aquele que obedece. As maldições que vai acompanhar aqueles que desobedecem. No 29, o Senhor vai vir falando de renovo de aliança. Queridos, o Senhor sempre, sempre, sempre vai ter um plano B para nos colocar de volta no plano A. Qual é o plano A do Senhor? Que a gente viva e viva bem. As promessas do Senhor é o plano A para mim e para você. As maldições são aonde a desobediência nos levou. Mas dentro desse lugar de maldição, o Senhor sempre vai ter um escape, um plano B, para nos tirar daquele lugar e nos colocar de volta no plano A, que é viver a verdade, a excelência, a essência do que o Senhor tem para nós. E isso é tremendo. E daí, queridos, vem o capítulo 30 de Deuteronômio.
Eu já chorei com esse capítulo 30 hoje. E eu quero ler um pedacinho com vocês. Capítulo 30 de Deuteronômio, a partir do versículo 1. A gente vai ler do 1 até o 6. E será que sobrevindo todas essas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto, presta atenção, o Senhor falando, será que acontecendo tudo isso, a bênção ou a maldição que eu tenho posto? Daí volta a dizer, não é assim, unidunite, não gostei da sua cara, vou te amaldiçoar. Não. Portas abertas para demônios geram maldição. O Senhor somente visita a iniquidade, e se a iniquidade estiver dentro de mim ou de você, babau, a maldição vai vir sobre nós, amém? Que tenho a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converterdes ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, se você se converter. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do cativeiro. Ai, queridos, que coisa linda. O Senhor vai nos arrancar dos cativeiros se houver conversão, se houver arrependimento, se houver confissão, se houver um coração voltado para o Senhor, de falar, Senhor, eu sei que o Senhor é bom, não é o teu desejo que eu viva isso aqui, o Senhor não me fez para isso aqui, o teu desejo é que eu viva em paz, o teu desejo é que eu flua, o teu desejo é que eu cresça, que eu prospere, o Senhor não é mau, e eu sei que o Senhor está corrigindo para me colocar nesse lugar, sabe, se houver todas essas coisas, o Senhor vai nos tirar do cativeiro. Versículo 3, e compadecerá de ti, e tomará juntar-te dentre todas as nações, entre as quais espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus, e te tomará dali. E o Senhor teu Deus te trará à terra dos teus pais, que teus pais possuíram, e possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que foi com os teus pais. Versículo 6. E o Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração da tua descendência, para amardes ao Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, para que vocês vivam. Então, queridos, se existe aí pai e mãe, como eu, que tem filhos que estão fora do Senhor, isso aqui, queridos, é uma promessa. Se eu me arrepender, se eu confessar, se eu tiver aquilo que o Senhor fez como algo bom, o Senhor vai circuncidar o meu coração, mas Ele também vai circuncidar o coração da minha geração. Eu vou ler de novo esse texto com você. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência. Os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, até 1000 gerações. Vai circuncidar o coração da tua descendência para amar o Senhor teu Deus. Com todo o coração, com toda a alma, para que viva, para que haja vida. Às vezes, queridos, nós travamos guerras pelos nossos filhos. E tem que travar. Mas nós não entendemos que cabe a nós simplesmente cumprir aquilo que o Senhor fala. Porque se eu cumprir, o Senhor vai circuncidar o coração dos meus filhos. Queridos, a minha filha mais velha, porque eu estava com as duas mais velhas desviadas. E a minha filha mais velha, hoje ela mora em São Paulo, e ela também estava afastada dos caminhos do Senhor. E ela tem ido na igreja de vez em quando, mas não é sobre a igreja que eu quero falar, é sobre o que o Senhor está fazendo na vida dela. Ela atua na internet, ela tem entrado na área de moda, de posicionamento pessoal e tal. E agora, uns 10 dias atrás, já tem um tempo que o Senhor está trabalhando. Ela está fazendo devocional. E, queridos, é tão tremendo que no dia que iniciou a contagem do Homer, ela falou para mim assim, mãe, eu comecei a fazer um jejum. E daí eu já liguei a antena. Falei, como assim, né? Ela falou assim, eu estou sentindo o Senhor me chamando para esse tempo. E eu comecei a fazer um jejum, eu vou fazer um jejum de 40 dias. Eu falei, não, Senhor, não é possível, o Senhor é tremendo demais. Eu falei, filha, a gente está num tempo da contagem do Homer. Ela não sabe disso, queridos, porque quando ela era da igreja, a gente não conhecia isso. Eu falei para ela assim, faz 49 dias.
E ela está fazendo, queridos. Daí, agora tem umas 3 semanas atrás, ela mandou uma mensagem, falou, mãe, você tá aí? Eu falei, tô. E ela falou assim, mãe, o que você tá fazendo? Eu falei, eu não tô fazendo nada, tô de boa. Mãe, meu coração tá queimando. Meu coração tá queimando. Mãe, aquele texto do Salmo, de Provérbios 31, da mulher, mãe, aquele texto é pura classe. Aquele texto, e ela foi falando, queridos, de Provérbios 31, dentro da questão de estilo, dentro da questão da moda. Olha onde o Senhor está levando essa menina, essa mulher, né? Tem mais de 30 anos. E ela falou assim: o meu coração está queimando para começar a ministrar dentro da questão que eu tenho trabalhado, mas começar a ministrar a palavra. Queridos, a palavra de Deus não mente. Se nós simplesmente fizermos a nossa parte, o Senhor vai fazer a parte dele. E dentre tantas coisas, uma das coisas que vai acontecer é que os nossos filhos amarão o Senhor. Não tenha dúvida disso. Daí eu vou dizer isso mais uma vez, não lute contra o Senhor, seja parceiro de Deus. Esteja disposto a travar as guerras do Senhor. Senhor, se o Senhor está guerreando contra o pecado da minha família, eu estou do teu lado. Pode me mostrar, porque eu vou confessar, eu vou renunciar, eu vou abrir mão. Eu vou entender o teu amor, a tua bondade. Pode mostrar, Senhor. Queridos, isso não é barganha. Isso é plantar e colher. E o Senhor tem bênção para derramar. Senhor, queridos, o Senhor não tem prazer nas nossas dores. O Senhor não é um Deus severo. O Senhor é severo contra o pecado. Mas o Senhor não é um pai ruim, que quer ver a gente escorregando somente para nos corrigir. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E a correção dele é um pai que corrige o filho que ama. A correção dele é para que a gente viva. E não somente viva, mas para que a gente viva a vida abundante em Cristo Jesus. Seja um parceiro de Deus. Esteja alinhado com o Senhor. Porque você vai ver. Você vai viver. Porque ver você já está vendo. Mas você vai viver os benefícios desse nível de aliança. Queridos, não tenha medo de se entregar. Não tenha medo de falar, Deus pode entrar em todos os lugares. Pode mexer em tudo. O Senhor tem acesso a tudo. Queridos, há muitos anos atrás, um dia eu fiz uma oração e eu falei, Deus, hoje eu estou o Senhor me deu. O Senhor me deu o livre-arbítrio. E hoje eu estou te devolvendo, eu não quero. Eu não quero porque muitas vezes o meu livre-arbítrio vai me levar para longe do Senhor. Eu quero viver a plenitude do Senhor. Então o Senhor pode me conduzir. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Pode entrar em qualquer lugar. Em mim existe disposição para te servir, Pai. Queridos, isso é tão sério que quando eu tento tomar o controle, o Senhor vem e pá! Me corrige e me alinha. Que hoje você entre num nível mais profundo de aliança com o Senhor. Que o Senhor abençoe você e sua casa. Que as suas decisões levem a sua geração, a sua descendência, a ser circuncidado e amar o Senhor. Que a bênção do Senhor se estabeleça sobre você e sobre a sua casa. E que essa bênção te faça prosperar em tudo. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos. A gente volta amanhã. Amém?